Vamos então agora trazer um pouquinho do PL antifacção. O deputado Guilherme Derrite apresentou hoje a 5ª versão do seu relatório sobre esse projeto de lei. A Vitória Bel está acompanhando desde o primeiro, talvez eu acho que até desde antes do primeiro, né, Vitória Bel? E por isso ela consegue costurar a história perfeitamente para você que nos acompanha aqui no 3 em 1. E aonde vai terminar essa novela, Vitória? Já conseguimos saber? Bem-vinda. Pois é, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A gente acompanhou desde antes mesmo do primeiro relatório, como você disse, porque a gente deu com exclusividade, em primeira mão aqui no 3 em 1, que Guilherme Derrite seria o relator da matéria. Não sei se vocês lembram, mais uma entrevista que fizemos com o líder do PP, doutor Luizinho, que contou isso pra gente em primeira mão. Pois bem, esse agora é o 5º relatório, foi divulgado no início da tarde de Guilherme Derrite, e ele faz mais modificações, principalmente em pontos que o governo também estava considerando como essenciais para a modificação. Nesse último relatório, ele, por exemplo, permite que bens sejam apreendidos, bens e ativos de investigados, suspeitos de organizações criminosas, sejam apreendidos de forma imediata. Ou seja, se um juiz decretar, ou impor uma medida cautelar, assinar uma medida cautelar, impondo essa apreensão de bens, essa apreensão pode acontecer de forma imediata, que era uma ideia que estava lá no texto original do governo. Derrite tinha alterado isso, tinha colocado como condição que a apreensão só poderia acontecer com o fim da condenação ou então com uma ação civil, mas ele voltou atrás depois aí de pleitos do governo, inclusive pleitos da Receita Federal, porque um temor da Receita Federal é que a redação anterior pudesse impedir, inclusive, a Receita de fazer apreensões que ela já costuma fazer quando ela tem desconfiança de que alguns produtos ou bens não estão de acordo ali com as leis federais. O que ele também garante nesse texto é que a Receita Federal vai continuar tendo total liberdade de fazer apreensões, assim como a Polícia Federal, se for autorizada por um juiz. Em outro ponto, ele também muda novamente o fundo em que serão direcionados os recursos dos criminosos que estão em investigação, para que a Polícia Federal tenha acesso a esses recursos. Vamos lembrar, o fundo inicial que o governo queria que fosse enviado era o FUNAD, que a diretoria da PF tem acesso. O Derrite tinha colocado primeiramente que os recursos seriam direcionados para as polícias estaduais e divididos com a Polícia Federal, mas o governo quer que ele especifique qual é esse fundo. Pois bem, nesse último relatório, ele colocou que os recursos seriam direcionados no Fundo Nacional de Segurança, que a Polícia Federal tem acesso, mas para o Palácio do Planalto isso ainda não é suficiente, porque é um fundo que justamente os governos estaduais também têm direito e têm acesso. Eles querem que isso seja direcionado exclusivamente para a Polícia Federal. Eu também destaco um terceiro ponto que Derrite fez de alteração, porque a gente vinha falando que o termo facções criminosas ou organizações criminosas ultraviolentas, que é como ele tem chamado essas organizações, estava vago. O governo estava dizendo que estava uma definição muito imprecisa. Então, nesse último relatório, ele fez um texto muito parecido, um parágrafo muito parecido com a lei de 2013 de organizações criminosas. A lei de 2013 prevê que formam uma organização criminosa 4 ou mais que possam cometer algum tipo de crime. Nessa lei agora que ele está criando, ele diz o seguinte, que é uma organização criminosa ultraviolenta, agrupamento de 3 ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para tentar impor controle territorial. Em outro, também diz o seguinte, que torna-se crime apenas o fato de promover ou fundar uma organização criminosa. Então, não apenas os crimes cometidos por ela, mas só o fato de pertencer ou de fundar a uma organização criminosa seria considerado um crime com possível prisão de 12 a 20 anos de prisão. Se esse integrante de organização cometer ainda um crime a mais dentro dessa organização, aí sim ele estaria sujeito a uma prisão de 20 a 40 anos dentro de regime fechado. Lembrando que Guilherme Derrite também coloca nesse texto a obrigatoriedade de líderes de organizações criminosas irem para presídios federais. E qual é uma outra preocupação também do Ministério da Justiça? A superlotação de presídios federais, que hoje não tem, de acordo com o governo, estrutura o suficiente para receber
todos esses suspeitos que estão já em investigação pela Polícia Federal. O presidente da Câmara, Hugo Motta, garantiu que essa votação vai acontecer hoje. A gente também conversou agora há pouquinho com o líder do União Brasil, Pedro Lucas. Ele disse que o texto, tirando o governo que ainda está contra, os líderes de centro já concordaram com essa votação de hoje. Inclusive, quem está por aqui é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que participa da reunião de líderes que ainda acontece junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Vitória Bel? Se você tiver novidade aí enquanto o negócio está se encaminhando, você vai chamando a gente aqui no nosso 3 em 1. Como a Vitória disse, ela acompanhou antes porque trouxe a informação em primeira mão aqui pra gente e depois continuou de olho ali na novela. Então, se pintar algo, provavelmente ela saberá.